Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 227 e vamos seguir a partir de Neemias, capítulo 9, versículo 22, que diz o seguinte: Deste-lhe reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus, que viviam na terra, e os entregastes nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram a tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido de que se voltassem para ti. Eles proferiram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregastes nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste. Na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Tão logo, porém, voltavam a ter paz, de novo faziam o que era mal diante de ti. Então, tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertistes de que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais viverá quem as praticar. Com teimosia voltaram as costas para ti, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. Durante muitos anos foste paciente com eles. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregastes nas mãos dos povos desta terra. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonastes, pois tu és um Deus misericordioso e compassivo. Agora, portanto, nosso Deus, ó grande Deus, poderoso e temível, que mantenha a aliança e o amor leal, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes e os nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem aos testemunhos com que os advertiste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando a tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não serviram a ti nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, bem como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado pelos nossos líderes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10. Esta é a relação dos que o assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Estes eram sacerdotes. Dos levitas: Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de
Enadade, Cadmiel e os seus parentes, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Zerebias, Zebanias, Odias, Bani e Benino. Dos líderes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Zarif, Anatote, Nebai, Magipias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Hasub, Aloés, Pileá, Sobek, Reum, Azabna, Maacéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos daquelas terras, por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas com idade suficiente para discernir, agora se une aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e com juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente todos os mandamentos, ordenanças e estatutos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos desta terra, nem aceitar que as filhas deles se deem em casamento com os nossos filhos. Quando os povos desta terra trouxerem mercadorias ou cereal para vender no sábado ou em dia de festa sagrada, não compraremos deles nesses dias. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 1/3 de ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para o pão sagrado, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primogênito dos nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as árvores e do nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. O sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, até mesmo os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 em diante. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luta como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Provérbios 21, versículo 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não terá resposta. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!